Olá, sou Lígia Porchat, vim aqui para gravar mais um Athena Talks referente aos resultados de outubro. Vamos começar? Como sempre na tela, primeiro os nossos resultados dos fundos de renda fixa, o Tapir, o Yield D30 e nosso fundo previdenciário da XP. Como vocês podem ver, todos os fundos tiveram um resultado abaixo do CDI no mês de outubro. O Tapir, liquidez diária, deu um pouquinho acima de 98% do CDI. O Yield D30 ficou na casa dos 97,5% e o Prev próximo a 95% do CDI. No ano, todos os fundos seguem acima de 100% do CDI. Principalmente, eu acho que vale aqui reforçar o nosso compromisso com os nossos controles de risco internos que refletem, apesar do resultado super desafiador do mês de outubro, a baixa volatilidade e a consistência dos resultados no tempo. Mas a pergunta que fica é: quais foram os fatores que contribuíram para esses resultados não tão satisfatórios, né? Porque sempre que a gente dá abaixo do CDI, a gente gostaria, se tudo fosse possível, né? Todos os meses dar resultado acima do CDI, se possível sem volatilidade, mas a gente sabe que não é assim, porque os ativos eles variam os preços no mercado. Então eu trouxe aqui para vocês, agora no mês de outubro, um breakdown que a gente chama dos resultados dos ativos, para que vocês entendam quem contribuiu positivamente e quem que tirou um pouco dos resultados das nossas carteiras. Então aqui na tela para vocês, como exemplo, vamos pegar o Yield D30. Eu vou pegar um fundo que eu acho que ele vai explicar conceitualmente o que aconteceu no mês de outubro. Eu não vou fazer isso com todos os fundos, senão o vídeo até fica muito longo, mas eu acho que conceitualmente dá para entender bem, porque os ativos foram parecidos, os que impactaram nossas carteiras. Então na tela, a atribuição de outubro e o retorno de outubro em termos de CDI, que é a nossa referência do mercado. Outubro, o fundo deu 1,24 e o CDI deu 1,28. Então é essa quirelinha aí abaixo do CDI que representou esses 98% do CDI que eu comentei. Como vocês podem ver, títulos bancários representaram 98% do CDI, mais precisamente 97, 93. FDICs contribuíram positivamente, 106,62, e o caixa, como sempre, ele tira um pouco de resultado, né, porque a gente aplica em título público que não corre risco de crédito. E quem foi, acho que o grande vilão foram as debêntures no mês de outubro, representando aí 86, um pouco acima de 86% do CDI. E eu acho que é interessante a gente comentar quais debêntures, e aí é o próximo slide para vocês. Então, na parte esquerda do slide, a gente vai ver a atribuição. Então, a classe FDICs, ela segue fazendo o seu papel, baixa volatilidade e o retorno ainda bem interessante, então bem acima do CDI. Títulos bancários, LFTs, que é título público, e as debêntures contribuindo com a parte vermelha, que são os que tiraram o resultado do fundo. E aí o grande destaque agora vai ficar para as debêntures, e eu vou entrar como exemplo para vocês, não em todas, porque novamente ia ficar muito longo o vídeo, mas eu acho que as três principais emissões que impactaram nesse resultado um pouquinho abaixo do CDI, que foram, que a gente chama, tá? Cosan, mas são duas emissões da Cosan, que é a Cezan A1 e a Cezan 14, e a Hypera, a Hype A5. Então foram três emissões que contribuíram negativamente para o nosso resultado do fundo. E quando eu falo negativamente, gente, é muito importante destacar que não é negativo, é abaixo do CDI, mas o nosso resultado é muito próximo e ainda, para falar muito bem a verdade, foi muito bom, porque a gente teve um ajuste de marcação a mercado de taxas em todo o mercado brasileiro. Vocês podem notar que o resultado da indústria de crédito como um todo foi muito desafiador, várias casas, inclusive nos fundos de infraestrutura, dando cota negativa, e mesmo os fundos de crédito com resultados significativamente abaixo do CDI. Então, quando a gente fala que a gente deu 98 de CDI, 97,5, é claro que a gente sempre gostaria de entregar um resultado acima do CDI, mas tudo não terás, né? Volatilidade, ela faz parte dos mercados, então a gente ficou muito próximo. E é muito importante essa transparência de trazer para vocês quais os ativos que contribuíram, né, tirando um pouco de valor, porém, a gente está muito tranquilo com o crédito, né, com a qualidade dessas empresas. Mas voltando à marcação na tela, desses três papéis especificamente, para que a gente fique com maior clareza de quanto eles tiraram da nossa rentabilidade, vocês podem notar que Cezan A1, por exemplo, essa faixa em vermelho no meio, dizendo aí 47,3%. O que é isso? Seria o seguinte, isso é em termos de CDI. Se não fosse ela,
a parcela da Cosan teria rentabilizado no fundo acima do CDI, 105,8%. E ela tirou quase 50% do retorno do CDI do que ela representa. Então é significativo, né? Praticamente metade do CDI. Vamos para a Hypera. Hypera contribuiu com 48,3% menor do resultado do CDI que ela teria dado. Ela teria dado 104,5% do CDI, acima. E, no entanto, ela deu 56% do CDI. E a Cosan 14, que é a Cesan 14, essa foi a mais impactada. Ela teria dado 107,3% do CDI e acabou tirando 69% do CDI, contribuindo somente com 37,9%. Olha que impressionante, né? São papéis super sólidos, Cosan e Hypera, empresas excelentes, que inclusive soltaram seus resultados e vieram muito sólidos, porém foram elas que impactaram. Então é isso que eu acho que é importante trazer para vocês. A gente está no mercado, a gente faz parte dele, e muitas vezes a gente também sofre essa volatilidade do mercado. Mas a gente tem que saber que esses papéis vão voltar para suas marcações originais. Então esse detrator hoje de resultado vai voltar. A gente só não sabe quando, mas em breve, nos próximos meses, com certeza essas marcações elas se ajustam quando não há problema no crédito, obviamente. No caso de Ambipar, Braskem, Oncoclínicas e outros que a gente vem acompanhando ao longo de 2025, a gente sabe que não necessariamente voltam, porque não é um problema de marcação, e sim de crise de crédito, né? De dúvida se o crédito vai ser pago novamente. Então, o nosso caso não tem nada a ver com isso. Mas eu trago aqui outro gráfico, que inclusive eu mostrei no Talks passado, de Cosan, que eu acho que é interessante a gente observar a evolução dos spreads de Cosan. Desde 1º de agosto até final de setembro, meio de outubro aproximadamente. Tanto a Cesan 1, que eu comentei no slide anterior, e a Cesan 14. A gente gosta de colocar as notícias junto com a evolução dos spreads, porque a gente vê que tem influência no resultado. Olha lá, em 15 de agosto, lembrando, a Cosan começa a abrir, os papéis começam a abrir, quando sai prejuízo da Cosan, é a notícia que a gente destaca. E aí o mercado começou a ficar tenso. E assim foi, aí resultado de Raízen, mais tensão no mercado. E aí, Cosan descarta aporte na Raízen. Mais uma cerejinha aí para o mercado ficar desconfiado. Será que os papéis da Raízen vão dar problema? Os bondes da Raízen, a gente viu sendo refletidos, né, nas marcações para baixo. E aí o mercado foi acalmando. Cosan anunciou ofertas públicas de ações, inclusive foi completada, né, agora nessa semana, com a entrada de Perfin, do BTG Pactual na companhia e a emissão também, e novos acionistas minoritários, e se unindo, né, o Ometo se unindo com o Esteves, tem aí na última notícia, e aí os papéis voltando a se acomodar, e agora no mês de outubro essa pequena leve abertura que impactou os nossos resultados. No próximo slide, eu vou passar agora a rentabilidade do nosso fundo de infraestrutura. Acho que é importante também trazer esse tema para vocês no Talks desse mês, porque a gente observou uma abertura nos spreads de títulos incentivados. E eu acho que esse tema foi muito relevante, muito discutido ao longo das últimas semanas. Por isso, o destaque de um slide somente para o nosso fundo. No mês, a gente obteve um resultado de 0,10% e no ano a gente está em 8,57%. Lembrando que esse fundo não começou em janeiro, ele começou em fevereiro. Tá? Então, em termos de CDI, a gente está próximo a 81%. E o fundo é isento de imposto de renda. Mas o grande destaque não foi o nosso retorno, claro, um retorno de 0,10 nem é um retorno bom. Mas quando a gente compara com a indústria, a gente observou muitos fundos, inclusive com cota negativa. E aí que eu quero destacar para vocês a atribuição de outubro. Na tela, a gente observa que o IMAB contribuiu, que são os nossos títulos, né, que estão atrelados a IPCA+, contribuiu aí positivamente com 0,64 do resultado. O carrego do mês, que é a rentabilidade desses ativos, contribui com 0,03. A variação do IMA, porque contribuiu com 0,05 positivo. O que é essa variação do IMA, gente? Importante, a curva, o juro real, ele fechou a curva de curto prazo. Então, e eu vou mostrar na sequência esse slide da curva fechando no curto prazo, contribuindo positivamente para o fundo. Já que eu acabei de falar de 3 fatores que contribuíram positivamente para o fundo, qual foi, né, o grande vilão que nesse mês fez com que a gente só entregasse 0,10%? E aí sim, essa quarta coluna, que é a marcação a mercado dos ativos, contribuindo com 0,56% negativo.
E aí essa é a pergunta que fica sempre, né? Quanto que a gente recebe, aliás, essa pergunta eu acho que é a mais frequente no mercado. E se houver uma abertura de spreads, qual vai ser o impacto para o fundo então? No mês de outubro, está nítido que houve uma abertura de 0,5% ou 50 basis points nos títulos de crédito incentivados e a gente teve esse resultado menos 0,56 na nossa carteira. Tem as despesas também, obviamente, que contribuem negativamente e o retorno total do fundo ficou em 0,10. Isso é bom ou ruim, né? É óbvio que a gente não tem que analisar um fundo mês a mês, e sim, primeiro a qualidade dos ativos que estão dentro das carteiras, e depois é no tempo que a gente avalia. E a volatilidade nesse fundo de renda fixa incentivado faz parte, porque é um fundo que tem os seus ativos atrelados à IPCA. E a gente sabe que os fundos de infraestrutura atrelados à IPCA, eles têm mais volatilidade mesmo, eles tendem a seguir uma vol próxima do IMA, né, do IMA-B, no nosso caso. Então, só que quando a gente compara com a indústria de fundos, a gente até ficou bastante satisfeito com o resultado, porque os nossos títulos de infraestrutura dentro do nosso fundo, a abertura não foi esse meio que o mercado teve, a abertura foi somente 0,30. E por quê? Por que a gente conseguiu que os nossos títulos tivessem uma abertura menor do que os próprios títulos que pertencem ao mercado, ao IMA-B? Porque a gente está com uma duration que a gente fala, ou seja, os nossos títulos vencem mais cedo do que os títulos do IMA-B. Vamos colocar assim de uma maneira bem simplificada. Tecnicamente falando, na verdade, a duration ela representa a sensibilidade da nossa carteira à variação da taxa de juros. Mas eu acho que para que todo mundo possa entender de uma maneira mais simplificada, basicamente quanto menor a duration, menos pode variar a sua carteira, menos volatilidade pode ter a sua carteira. E é por isso, a nossa carteira está com uma duration mais curta que a do IMA, por isso que a variação, né, a abertura nossa foi menor dos spreads. Então a gente conseguiu, vamos dizer assim, cair menos. Claro que a gente queria sempre, de novo, né, sempre o melhor resultado possível é o melhor da vida, mas nem sempre a gente consegue. A gente conseguiu evitar quedas maiores e eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa num contexto relativo de mercado. E claro, e pensando para frente, porque para trás já foi, né, o que a gente tem que sempre olhar, ter o olhar o que a gente espera dos ativos para frente? E essa pergunta a gente recebe com muita frequência. Taxa de juros no Brasil vai cair? O que a gente acha do juro real? E o potencial retorno do fundo de infraestrutura? A gente continua achando o potencial de retorno altíssimo, superando, inclusive, os nossos fundos pós-fixados, o Yield D30, Previdenciário e Athena Tapir. O potencial de retorno desse fundo é muito maior, porque ele está atrelado ao juro real, que se vier a fechar, vai ter retornos muito positivos. Porém, qual que é, né, a contrapartida? É que ele tem volatilidade no meio do caminho. Isso que é importante vocês saberem. Por isso que é importante, inclusive, antes de investir em qualquer produto, saberem os prós e os contras. Você tem um maior potencial de retorno, porém, no meio do caminho, uma maior volatilidade. Ah, isso não se encaixa para mim, no meu perfil de risco. Eu prefiro o sem vol. Ótimo, um fundo pós-fixado, com menor potencial de retorno, porém, que vai te deixar mais tranquilo em termos de volatilidade. Eu acho que os produtos, no final do dia, eles sempre cabem numa carteira diversificada do investidor. Vocês que têm que decidir, conversar com o profissional, com o seu assessor, qual o percentual que faz mais sentido de cada produto de acordo com os seus objetivos. E para finalizar, eu trago aqui para vocês a curva DI futura, né, que é a curva de crédito. Muito importante mostrar hoje como é que está a curva. E como que estava um ano atrás é menos relevante para nós, mas é interessante mostrar um mês atrás. E ela está aqui. Na verdade, a gente colocou as três curvas aqui comparativas, né? Um ano atrás, absurdamente mais baixa, em torno de 12,7 a longa. Mas o grande destaque, eu acho, que vale mencionar, é que a ponta curta, ou seja, os vencimentos da curva de 2025 até 2031, a gente observa que teve um fechamento. Mas quando a gente vai para a longa, na verdade teve uma leve abertura. Então isso que trouxe aí um retorno positivo para o IMA-B, esse fechamento curto trouxe esse resultado positivo para o IMA, que o juro real fecha, porém o grande destaque mesmo do mês eu acho que fica para essa acomodação, essa abertura dos spreads no mês de outubro. E aí o que a gente pode só tentar refletir aqui juntos é por que, né, que houve essa abertura, né? E para frente, o que a gente espera dos spreads de crédito? Eu acho que essa é uma pergunta também com frequência. Eu acho que a grande razão para essa abertura de spreads
foi esse estresse no mercado de outubro, muito por conta de Braskem, Ambipar, de casos de recuperação judicial ou fraude, impactando negativamente a percepção de risco do mercado, que fez com que essa abertura fosse extremamente relevante. O que eu gostaria de passar para vocês é a nossa tranquilidade com as nossas carteiras de crédito aqui na Athena Capital. Mais importante do que a gente observar resultados pontuais, principalmente de curtíssimo prazo, é ter uma carteira com resultados consistentes no tempo. É isso, pessoal. Foi mais um Athena Talks e a gente se encontra no mês que vem.